Olá, seja bem-vindo novamente no nosso curso. A gente já falou bastante, né, de bastante coisa, e agora a gente vai para mais um aspecto importante, né, e legal aí do DBT, que são os seeds, tá? Na verdade, os seeds, eles são meio que opcionais, né? Mas a gente vai tratar deles também porque faz parte de todo o processo aí do DBT, tá? Então, o que são seeds? Seeds são arquivos CSV estáticos usados para carregar dados pontuais ou de baixa frequência de atualização diretamente no seu Data Warehouse. São úteis para tabelas de lookup, mapeamento de valores ou enriquecer dados com informações adicionais. Tá? Então, seeds é um jeito que o DBT tem de fazer ingestão de dados e jogar para o seu Data Warehouse. Tá? Mas é muito importante você entender que esses CSVs eles são pontuais, né? Então, não é ideal que você use CSV de fato para carregar dados importantes, dados de sistemas e coisas assim. O ideal é que você use esses seeds para, tipo assim, você tem um depara que tem que ser preenchido na mão, não tem no sistema. Você tem alguma questão de fluxo, né? Que tipo assim, é para preencher coisas que assim não tem como você fugir de um Excel, por exemplo, tá? Então, é muito importante que isso seja feito de forma pontual, tá? Porque a gente sabe, tratando de dados, que os arquivos Excel não são boas fontes de dados, tá? Porque de fato eles não são totalmente fechados e tudo mais. Uma pessoa pode ali, pode alterar o dado. Então, é muito importante essa questão, né? Que os seus dados eles sejam sempre vindos de sistemas mesmo, de bancos de dados, de APIs, enfim, tá? Mas é útil usar seeds quando você tem esses cenários de depara, onde você vai buscar alguma informação, alguma coisa estática que precisa ficar ali e de fato não vai ter em nenhum outro lugar e você não tem como fugir de um Excel, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de seeds. É importante ressaltar, né, que a estrutura dos seeds é a própria pasta seeds, né? Então, aqui no nosso project, a gente vê que o seeds path está dentro da pasta seeds. Então, sempre os seus arquivos seeds têm que ficar dentro dessa pasta seeds, tá? Então, é para isso que ela é feita, tá? Vamos dar um exemplo aqui de seed, então, eu vou criar um seed aqui, que se chama country CSV, tá? Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, vou colocar country CSV, tá? Dentro desse arquivo, eu vou colocar esse código aqui, ó. Então, você tem ali country code e country name, ou seja, né, o country e o country name, tá? Esse aqui é o nosso arquivo CSV. Ó, então eu coloquei meu arquivo seed na pasta seed. Então, eu vou rodar o comando dbt seed, tá? Que é para rodar um seed. Ó, o que que acontece então? Ele foi na pasta seeds, né? Entendeu que ele tem um cara chamado country codes. Ele foi no dbtdw, por quê? Porque lá no nosso profile, o dbtdw é o nosso esquema padrão, e aqui eu não deletei, não disse nenhum esquema, que ele vai direto, e ele fez a inserção, então, desses seeds, tá? E sucesso. Então, vamos ver no banco como que ficou isso? Então, eu vou vir aqui no banco, vou atualizar aqui, vou acessar aqui, e vou ver que existe uma tabela aqui dentro. O que que essa tabela é? Aí, ó, é a tabela que eu acabei de criar. Então, country code, country name, é separado por vírgula, né? Brasil, United e Germany. Exatamente o que eu tenho aqui. Então, tem country code, vírgula, country name. Então, o separador aqui do CSV é vírgula, tá? Então, esse é o exemplo mais simples de você rodar seeds, tá? Então, beleza. Agora, a gente tem uma configuração mais avançada para seeds. Por quê? O que que aconteceu? Quando eu rodei, vocês viram que ele criou aqui nesse dbt DW, né? Ele simplesmente foi lá e criou. Ele não fez um esquema seeds, ele não fez nenhum padrão de coluna, não fez nada, tá? Então,
As configurações mais intermediárias de seed são o seguinte. Então a gente pode configurar no nosso DBT Project os seeds. Lembra do DBT Project? A gente pode vir aqui e aqui embaixo a gente pode colocar um cara chamado, seeds, tá? E eu posso dar configurações para ele também. Então eu posso dizer que o materialized do seeds vai ser table. Eu posso dar um esquema, dizer para ele que eu vou colocar sempre os seeds no esquema seed. E a tag do meu modelo vai ser seed, né? Porque eu estou seguindo o padrão que eu fiz aqui em cima, tá? Então vamos ver se o nosso DBT ele respeita isso. Eu vou botar DBT seed de novo. Então assim que como vocês entenderam, né, que o seed ele pode vir aqui no project, então todas as configurações que eu aceito aqui em outras coisas ele também vai aceitar aqui no seeds, tá? Tá, então o que aconteceu? Quando eu rodei, ele não respeitou o que eu queria colocar no esquema seeds aqui, tá vendo? Então, ele não respeitou, ele colocou no nosso esquema padrão, que é esse aqui, ó, dbtdw, Call Training Codes. Aí eu tirei aqui e coloquei aqui, ó, no project, os seeds fora desse models aqui, né? Então, deixei ele fora. E aí coloquei que o esquema dele deve ser seeds e a tag seeds. E aí eu rodei de novo, vou rodar de novo até aqui para vocês verem. Ó, rodou e o que que ele fez? Ele sempre faz assim, ó, ele pega o esquema padrão teu e concatena com o esquema personalizado, né? Que é o custom schema. Então, o que que ele fez? Ele pegou dbdw e concatenou com underline seeds, ó. Então, se eu vier aqui agora no banco, vocês vão ver que tem esse esquema novo aqui. Deixa eu até tirar esse esquema aqui. Ó, então vocês vão ver que tem um esquema novo aqui chamado dbt, dw underline seeds. E a minha tabela tá aqui, ó. Tá? Então, seeds são isso, né? Para você carregar coisas aí para dentro do banco de dados, né? Via CSV, né? Lembrando que o ideal é que sejam coisas estáticas, que não vão ficar mudando, e coisas para você complementar dados, né? Então, tipo assim, um depara, uma coisa assim, né? Que de fato você precise usar aí um CSV, tá bom? Então, de novo, recomendando que não é ideal para você colocar suas fontes de dados todas em CSV, beleza? Então, valeu!